Bom dia, iniciando aqui uma harmonização dos chakras, tá? Chakra coronário, girando no sentido horário. Chakra frontal, girando no sentido horário. Chakra laríngeo, também. Chakra cardíaco, girando no sentido horário. Chakra do plexo solar, girando no sentido horário. Chakra sexual, no sentido horário. Chakra raiz também, no sentido horário. Vamos às correções. Ativo o gráfico triturador para Eliane Rodrigues de Souza. Eliminando bloqueios, crenças limitantes, emoções aprisionadas. Ativa, harmoniza, energiza. Ativa, harmoniza, energiza. Ativa, harmoniza, energiza. Pulsar, 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 pulsar agora. Vamos então à radiônica. Aqui em cima a radiestesia com a detecção e aqui a radiônica com o tratamento. Lembrando que o pêndulo, ele faz alguns movimentos, né? Ele acaba terminando por girar no sentido horário, que é o sentido correto. Que os chakras, eles são o quê? Uma roda, um círculo. E eles captam energia e distribuem entre si. Então aqui iniciando, né, o tratamento do chakra coronário. Esse chakra, ele está lá no topo da cabeça. Ele rege as funções neurológicas, ele rege os pensamentos, a mente, que é o cérebro, né? Rege também a consciência humana. Neurônios. É onde se localiza a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que permite a conexão do ser humano com o divino, com o plano sutil. E essa conexão que dá, né, proporciona ao ser humano
uma capacidade de agir com consciência. O ser consciente, ele tem um melhor discernimento, tem uma melhor coordenação dos pensamentos, das ideias. Quando a pessoa tem esse chakra em desequilíbrio, ela sente dor de cabeça, pode sentir tontura, aquelas vertigens, né? E muitas vezes tem esses problemas, né, de Alzheimer, demência. Esse chakra está sendo bastante trabalhado e só vai terminar o tratamento dos chakras quando o pêndulo ele para, tá? Então, enquanto houver movimento do pêndulo, significa que esse chakra está sendo equilibrado. Ele vai parar, mas isso não significa que terminou, porque eu preciso voltar aqui em cima na detecção com a radiestesia para verificar como está o movimento, a rotação, a velocidade. E essa rotação e velocidade precisa ser igual para todos os chakras, igual. Não pode estar acelerado e nem em desaceleração. Aqui o pêndulo parou. Vamos passar para o próximo chakra, que é o chakra do terceiro olho. Esse chakra, ele é localizado no meio da sobrancelha, entre as sobrancelhas. Esse chakra, ele dá ao indivíduo a percepção da realidade, a percepção de si mesmo, a intuição, dons mediúnicos também. Ele é aquela terceira visão, é a visão sem necessário usar os olhos físicos. A pessoa pode enxergar o mundo sutil, as nuances, as entrelinhas, vamos dizer assim. É muito presente em clarividentes, nos videntes também. Esse chakra aqui também, ele proporciona ao indivíduo sonhos, né? Sonhos pré-cognitivos, né? Um sonho que a pessoa acaba vendo que vai acontecer. O clarividente não necessita exatamente dos olhos, já o vidente sim. Aí ele tem sonhos mais lúcidos com esse chakra em equilíbrio. Ele pode ter sonhos premonitórios, que na verdade eu falei errado, desculpe. Premonitórios, que são sonhos com o que vai acontecer. Pré-cognitivos, sonhos de acontecimentos passados, como uma visita aos registros acásticos, né? Ou também sonhos lúcidos, ele pode ter viagem astral. E o chakra frontal com esse chakra coronário, eles têm uma conexão entre eles, tá? Porque essa glândula pineal não só capta, né, o mundo sutil, o plano sutil, como também tem todas essas questões, né, da pessoa ter melhor percepção, tudo que se passa assim no campo
digamos assim, invisível, né, aos olhos de alguns. O próximo, que é o chakra laríngeo. Nesse caso, essa pessoa, ela tá com todos os chakras girando no sentido horário, né? Não tinha nenhum com bloqueio. Mas não estavam girando na rotação correta. A radiestesia ela detecta como está a energia de pessoas, de ambientes, de objetos. E no caso aqui, ela detectou os chakras aqui e a radiônica, que é essa parte aqui embaixo, onde tem esse gráfico, ela trata. Porque esse gráfico aqui, triturador, ele é para triturar justamente todas as crenças, as emoções aprisionadas, crenças que limitam a pessoa, né, de avançar. Ela fica impedida de enxergar a realidade, fica limitada de desenvolver toda a sua capacidade intelectual, a sua capacidade no sentido também de percepção de si mesmo, sabe? Então, essas crenças elas são rompidas aqui, quebradas, limitadas, dissolvidas. Então aqui é a radiônica. Então fazemos o tratamento aqui e a detecção. Quando terminar, que todos os pêndulos pararem em todos os chakras, vou fazer uma nova detecção e o chakra que não estiver com uma rotação de acordo igual a dos demais, ele vai voltar para cá. Eu vou voltar para cá e vou fazer novamente esse tratamento. Aqui detecta, que é a radiestesia. Aqui embaixo trata, que é a radiônica. Passamos agora para o chakra cardíaco. Esse chakra é o chakra que está situado na região do tórax, rege a glândula timo e o coração, o órgão que ela rege o coração e rege os pulmões também. Esse é o chakra do sentir, dos sentimentos, das emoções, da compaixão, do amor fraterno. Esse chakra estando em equilíbrio, a pessoa sente tudo isso. A compaixão, o amor fraterno, o amor incondicional, o amor universal. Ela ama o amor. Não exatamente uma pessoa, né? A personificação do amor. Ela ama o amor. Ela ama a bondade. É isso. Amar o amor. O ato de amor, no sentido fraterno, né? E assim, pessoas que têm esse chakra em desequilíbrio, elas apresentam assim uma cristalização, no sentido de não superar, reter, né? Ela retém mágoas, ressentimentos, aborrecimentos, então ela vai retendo e vai endurecendo, digamos assim, ela cristaliza, ela paralisa para novos relacionamentos, ela não consegue expressar amor fraterno, o amor entre as relações, né, amorosas, no sentido do amor mesmo, né? Não consegue, ela fica bloqueada, paralisada, engessada.
Então começam os problemas, né, de saúde, porque todos os chakras eles regem uma região do nosso corpo, uma glândula, e com isso, se nós temos pensamentos que geram emoções, eles vão ficando sobrecarregados desse acúmulo de emoções, e aí causa o que? Acúmulo de energias na região dos chakras, e aí se desenvolve uma doença naquele ponto. Se há muito pensamento, excesso de pensamento, a pessoa fica ali, vai ter problema no chakra coronário, né? E assim, falando ainda do chakra, a gente passa aqui pro chakra do plexo solar, mas falando ainda do chakra cardíaco, o chakra cardíaco, ele em desequilíbrio no corpo podem ocorrer má circulação, varizes, ansiedade, taquicardia, suores excessivos, problemas respiratórios. E o chakra cardíaco, em desequilíbrio também, a pessoa vai também para o excesso, né? Tanto o desequilíbrio ele pode ser em excesso ou apresentar a escassez. E no caso do chakra coronário, uma pessoa com excesso e desequilíbrio ligado ao excesso, ela faz muito pelas pessoas, ajuda todo mundo, é caridosa, prestativa, é uma pessoa que todos olham e falam, nossa, essa pessoa está sempre à disposição, não importa o que aconteça. Sim, mas aí o que acontece? Uma pessoa que ela tem esse amor fraterno universal, mas ela esquece de si mesma, é preocupante. Isso é um desequilíbrio do chakra cardíaco. Porque ajudar todo mundo, fazer por todo mundo, esquecer de si mesmo, que é a pessoa mais importante, que está ali com você mesmo, todos os dias, né? E aí? E aí esquece de si mesmo? Se abandona? Não se acolhe? Então é isso. Os chakras, eles precisam estar equilibrados para poder a pessoa ter lucidez, o discernimento, né? Ter percepção da realidade, ter uma fala mais coerente, objetiva, transparente, ter os sentimentos, nem a pessoa ser fria e nem ser ali a flor da pele, né? Vamos dizer assim. E o chakra do plexo solar, ele está localizado na região ali do estômago, tá? Ele rege as funções gastrointestinais, né? O aparelho digestivo, estômago, baço, vesícula, pâncreas, fígado, intestino grosso, intestino delgado. E pessoas que apresentam problemas nesse chakra, elas vão ter intestino preso, elas vão ter problema de gastrite, úlceras, fígado, aí a boca amarga, o intestino preso, como eu falei, né? Vão apresentar ali problemas
de se relacionar também com ambientes, com outras pessoas. Pessoas também que guardam muito, né? Apego também. Aqui foi equilibrado. Me parece que eu pulei aqui o chakra do laríngeo. Vamos lá. O chakra laríngeo ele está localizado na garganta, rege a glândula tireoide e ele rege boca, nariz, garganta, ouvidos, olhos. Esse é o chakra da comunicação, de uma comunicação clara, objetiva. Tá? Também é o chakra da criatividade. Esse chakra em desequilíbrio, a pessoa vai apresentar problemas na glândula tireoide. A pessoa pode apresentar problemas nos olhos, nos ouvidos, no nariz e na garganta, né, como eu falei. Ela vai ter problemas, assim, limitações na comunicação, na forma como ela se expressa. Ela pode variar, né, oscilar entre o mutismo, né, ficar calada demais, ou extremamente falante. E quem fala muito não observa os acontecimentos ao seu redor. Quem fala muito dificilmente ouve e dá atenção ao que o outro está falando. Não considera o que o outro fala. Então, são características de chakra laríngeo desequilibrado. Mais do que falar é saber ouvir. Porque o silêncio, ele fala mais do que mil palavras. Já uma pessoa disse e isso se espalhou, e é uma realidade. Silenciar, né? Silenciar. Saber o momento de falar. Saber o que falar. Porque o que se fala desperta no outro algo. Algo que pode despertar uma pessoa, é um insight que ela necessite naquele momento. Também pode destruir uma pessoa, se caso essa pessoa não se conheça. Como eu falando, o chakra dos relacionamentos, que é o plexo solar, relacionamento de todas as ordens, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, relacionamento familiar e o relacionamento com ambientes. Então, tudo é captado aqui pelo chakra do plexo solar. Passando agora para o chakra sexual e também é chamado de sacro. O chakra sexual, o sacro, ele rege os órgãos reprodutores e os órgãos sexuais. Os órgãos reprodutores, ovário, testículo, as trompas uterinas, né? Útero, né? Nos homens, os testículos, né? A próstata, é isso. Pessoas que têm o chakra sexual equilibrado, elas são criativas, possuem uma criatividade muito grande, elas fazem, têm ideias. Criatividade não é só você fazer um artesanato bonito. É também, porque é você criar a partir das suas ideias, colocar aquela sua essência materializada ali em uma arte. A arte de diversas formas, né? Não é limitada ao artesanato, é música, é dança, é teatro, é a cultura, né? E a pessoa criativa, ela tem muita energia sexual. E vamos falar assim, a energia sexual, ela não está só ligada
relações sexuais. Energia sexual, ela é aquilo que nos move, o que dá um magnetismo ao ser humano, ao seu ser, ao seu campo áurico. Todos nós temos os corpos sutis, 7 corpos sutis, temos nosso campo áurico, né? E nós temos também o campo de magnetismo, que atrai ou repele. Pessoas com o chakra sexual desequilibrado e hipoativo, o que acontece? Elas perdem a vontade de viver, elas ficam apáticas, elas murcham, que nem uma flor murcha. É o chakra da vontade de realizar, de batalhar, ir atrás do que quer, né? Que a gente precisa o quê? Intencionar, a vida da gente precisa ter intenção e um propósito. Então esse chakra, ele expande muito essa vontade, essa garra, esse, vamos falar, brilho, né? Que a pessoa, o magnetismo que uma pessoa exerce, como eu falei, pode ser de atração ou repulsão. De atração, ela atrai, sim, olhares do sexo oposto e tantos outros olhares. O magnetismo, ele atrai aquilo que a pessoa deseja. Sim, atrai. Magnetismo e chakras equilibrados. Fala agora do chakra raiz, que é o primeiro chakra. Embora a detecção faça de cima para baixo, a ordem de primeiro até o sétimo, do chakra raiz indo em direção ao coronário. Então esse primeiro chakra aqui é o chakra raiz. Esse chakra, vamos lembrar, né, que o chakra coronário, ele é um chakra que está ligado em conexão com o divino, com o plano sutil. E o chakra raiz, ele está ligado com a energia Ki, né? Que é a energia material, a energia do solo, né? Essa densidade, a materialidade, né? 3D que nem se fala. Ele está ligado à Terra. O que acontece? No chakra coronário temos a energia Rei, que é a energia universal, e aqui no chakra raiz temos a energia Ki, que é a energia material. Então são energias que uma vem do alto e a outra vem de baixo. E elas se encontram, elas percorrem o caminho, uma em direção para cima e outra para baixo, e elas se encontram no chakra cardíaco, que é o chakra do sentir. Então existe o quê? O plano divino e o plano físico, né? E existe entre eles esse caminho do meio, que é o sentir, que é onde se encontram essas energias. Então, plano espiritual, o plano material, né, que somos feitos de matéria, espírito, e aí tem o que? O sentir, precisa dar sentimento, né? Precisa dar o sentimento. Então é onde tem a pulsação, tem a respiração, é nesse chakra.
cardíaco. Então aqui fizemos o que? Com o testemunho da pessoa, fizemos a ativação do gráfico, o tratamento da radiônica e agora vamos retornar à detecção com a radiestesia. Vamos verificar como está a rotação agora desses chakras, né? Anteriormente foi feita a detecção. Vamos ver se a rotação aumentou, se a velocidade, né, está maior, a amplitude do movimento está maior, mais aberta. Aqui já se percebe uma alteração. No início estava, sim, com movimento horário, mas aqui já se vê uma rotação mais veloz, mais aberta aqui, né? Vamos ao chakra da intuição, chakra frontal. Pelo movimento desse chakra frontal, já se vê que não está ainda harmonizado. Já o movimento que o chakra laríngeo faz já é diferente, mas também não está harmonizado. Chakra cardíaco, chakra plexo solar, ainda não, né? No início a gente fez a detecção e depois o tratamento, então estão todos ainda. O único que apresenta uma rotação aqui um pouco mais ampla e tudo é o chakra coronário. Os demais estão ainda necessitando de tratamento. Como se aqui eu não preciso mais ativar, então eu vou diretamente para o chakra. Verifique, né? O movimento que o pêndulo fez no chakra coronário, ali na radiestesia, ele girou com maior velocidade, abertura, né, do diâmetro ali, de que ele gira. E ele foi o único, né? E aqui já está indicando que ele está em equilíbrio. Agora vamos olhar o chakra frontal. O chakra frontal, isso acontece porque a posição, né, que o dedo fica assim, aí acaba a gente soltando o pêndulo, mas normal. Aqui o chakra frontal, ele ainda apresenta desarmonia. Ele ali fez movimentos, como aqui está fazendo, lá fez. Então a primeira passada que eu dei, né, vamos falar assim, foi para ele reconhecer a energia de cada chakra de acordo com o que está na energia desse cliente. E agora já se manifestou as questões. Se manifestou quais que precisam de correção. Esse é o chakra
chakra frontal. Agora sim, ele começa com os movimentos. Vamos lá, passar para o chakra laríngeo. Aqui em cima, o único que girou corretamente foi o chakra coronário. E quando eu voltei para cá, você percebeu que ele não se movimentou aqui? Provavelmente ele já considera que está em harmonia, está harmonizado. Agora esse já se movimentou, esse aqui já se movimentou. Esse movimento que ele faz é de tratamento, tá? É da correção. Ele precisa corrigir. E o movimento correto é horário. Deixa o pêndulo parar. O movimento correto de um chakra é girando no sentido horário. Todos eles recebem a energia, se carregam de energia e distribuem essa energia entre si. A energia sobe e ela desce, sobe e desce, sobe e desce. Ela fica circulando, não fica parada. Nada fica parado, tudo fica em movimento. Agora vamos ao chakra cardíaco. Seu chakra cardíaco qualquer tipo de emoção, né? Um pensamento, ele pode gerar uma emoção e impregna os chakras, né? Quando uma pessoa passa a apresentar sintomas, dor de cabeça, a má digestão, visão embaçada, intestino preso, problemas nos joelhos, nas articulações, é porque a energia já se condensou ali. Então fica um acúmulo. É como uma manchinha que vai crescendo. E nisso doenças vão se manifestando. Se uma pessoa tem má digestão, tem queimação no estômago, aí ela vai de uma azia e a coisa vai aumentando, vai piorando os sintomas, quando ela vai ver, ela pode estar com uma úlcera, uma gastrite nervosa, né? Vai de uma azia para uma gastrite e depois uma úlcera, então vai evoluindo. Então antes de chegar a um sintoma apenas de uma azia, é procurar entender o que está causando aquela azia, aquela má digestão, o que está causando.
Quando começou? Ah, tal dia. O que que eu fiz tal dia? O que que eu comi? Ah, eu não comi nada que pudesse me causar, né? Ah, peraí. Então isso é relacionado a alguma emoção. Alguma emoção que você não está digerindo bem, vamos falar assim, né? Tem pessoas que elas ficam acumulando mágoas, acumulando ressentimento, acumulando raivas, né? Acumula raiva do outro. E ali vai gerando que uma doença. Se a pessoa já está sentindo no corpo físico, então que essa já transpassou aí as questões, né, a pessoa sente, ela pensa, ela reage com uma emoção e acumula esses sintomas. Nós temos o campo áurico, que ele interage com os ambientes também, com pessoas. E essa interação com pessoas, ela vem e acaba muitas vezes impregnando a nossa aura. Tem uma distância de 3,5 metros. Se a pessoa estiver nesse espaço, ela já está dentro do seu campo áurico. Às vezes você está no supermercado, na fila do pão, e você está lá tranquilo, pensamentos de paz, harmonia. E ali o que que acontece? Você pega e começa a ter pensamentos assim estranhos, né? Coisas assim que você sabe que não é de você, né? Da sua essência ter determinados pensamentos. E aí você começa a pensar em determinada coisa, já altera o seu humor, aí você já chega, vamos falar o termo, né? Carregado em casa. Chega ansioso, já chega nervoso, já chega cansado. Porque todos nós interagimos com ambientes e pessoas. E as nossas auras se entrelaçam com a de outras. A aura é percebida pelos clarividentes, pelos videntes. A aura possui cores. E cada cor vai indicar um estado que a pessoa se encontra. Se é de alegria, se é de raiva, se é de tristeza. Vamos voltar aqui para a detecção. Chakra coronário. Verifique, olhe como mudou aqui também como ele gira bem amplo, uma velocidade. Agora a gente passa pelo chakra frontal. Também veja que eles têm o mesmo movimento do chakra acima, do chakra coronário. Agora vamos passar para o chakra laríngeo, que
que também estava meio parada, já tem o mesmo movimento, a mesma rotação, a mesma velocidade. Chakra cardíaco também apresentando o mesmo movimento. Pouca coisa assim acelerado do que os demais. Chakra do plexo solar, um pouquinho acelerado para a rotação dos demais. Chakra sexual, que estava parado, né? O chakra raiz, que estava completamente parado, já apresenta aqui, ó, uma rotação, um movimento. É isso. Na detecção anterior, a gente viu que eles estavam... Tinha um aqui que era o chakra raiz, que ele estava parado completamente. Então, assim, precisa que eles rodem no sentido horário e numa velocidade constante, tá? Porque é uma engrenagem, vamos dizer assim, né? Então, tá captando e distribuindo. Então, precisa ser igual, né? Uma distribuição igualitária para todos. Aqui, o chakra coronário parou, significa que esse chakra está harmonizado. Vamos para o chakra frontal. Se ele não tiver movimento, significa que ele foi harmonizado. Harmonizado, chakra frontal, perdão, laríngeo. Harmonizado. Chakra cardíaco, sem movimento, harmonizado. Plexo solar. Harmonizado. Chakra sexual, harmonizado. Chakra raiz. O chakra raiz é o chakra da materialidade, do sustento. É o chakra que a pessoa ela lida com o lado material, do sustento, da forma como ela ganha o seu pão de cada dia, vamos dizer assim. Pessoas que têm desequilíbrio, elas oscilam entre o excesso e a escassez. Ora, elas acabam trabalhando demais, comprando demais, acumulando bem demais, têm um apego, elas não têm lazer, elas sempre estão trabalhando, acumulando e sempre querendo mais. Tá equilibrado, tá harmonizado, tá? E o chakra em desequilíbrio, o chakra raiz em desequilíbrio, a pessoa fica doando tudo que tem. É como se ela não valorizasse aquilo que ela tem. Ela pega e dá para as pessoas. Vamos falar, tem a mão muito aberta, ou ela não tem vontade mais de trabalhar. Você entende? É uma questão de desequilíbrio. Ora em excesso, ora em escassez. E qualquer desequilíbrio vai acarretar um esgotamento. Porque você vai em muito excesso, você gasta, você acumula, entendeu? Fica ali, aquele excesso. Vai o que? Um excesso, vai esgotar, excesso de gastos e acúmulos, vai o que? Gerar um excesso, um desgaste no lado financeiro, o esgotamento do lado financeiro, tá? E no caso da escassez, como que a pessoa vai sobreviver? Ninguém vive de luz,
Aqui nós temos o plano espiritual, temos a caminhada, né, espiritual, a caminhada terrestre, a caminhada do material. Então é exatamente isso, o caminho do meio entre o material e o sutil e o espiritual. Então precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio está o quê? Está no chakra cardíaco, que é o sentir. Como que você sente? Como você consegue saber, ter a consciência e percepção de quem você é? Pessoa que tem um chakra raiz equilibrado, ela não vai ter medo de ficar sem o sustento. É equilíbrio, então ela não tem medo. Ela confia, porque ela tem uma percepção também, que é chakra frontal, das suas capacidades, dos seus dons, dos seus talentos. Ela tem uma criatividade com o chakra laríngeo para ela superar os desafios. Se ela tem um comércio, por exemplo, ela vai procurar um diferencial para o seu comércio, para sair à frente, um diferencial que se atinge com o quê? Se adquire com o quê? Com a criatividade. Então, se ela não tem está sem uma opção naquele momento de uma CLT, uma carteira assinada, ela vai em busca, ela vai ali, tendo a percepção de quem ela é, dos seus dons, talentos e que tem na criatividade, ela pode superar uma situação que estava ali, né, no esgotamento, e ela se reerguer, porque ela vai exercer ali o seu dom e aquilo que ela sabe fazer, que ela faz com o coração. Quantas pessoas perdem o emprego e aí o que acontece? Elas vão fazer um bolo de pote, elas vão fazer um salgado, elas vão fazer uma torta. Isso é colocar o seu talento, sabe? É o que acontece. Eu estava colocando esses itens, né? Esses bolo, torta, isso e aquilo. Mas o que? A pessoa faz o que com o coração. Porque gosta, né? A família gosta, amigos gostam. E por que não transformar numa renda? Então, ali está o coração. Ali está o coração. E já vi muitos casos de pessoas que conseguiram mesmo se reerguer através de um talento que ela possui, um talento nato, um talento próprio. E isso, a pessoa tendo essa percepção, veja que guinada, que virada de chave que ela pode dar. Então, todos os chakras, eles precisam estar alinhados para que haja um equilíbrio. Mesmo que um deles esteja, todos aqui, vamos falar, 6 chakras estiverem funcionando e um deles apresentarem bloqueio, vai influenciar no desempenho de todos. O pensamento gera emoção, a emoção vai gerar um sintoma. Se você sente desânimo, sente a apatia, a inércia, medo, ansiedade, sente que tem um bloqueio para conversar com as pessoas, tem dor de cabeça também, os sintomas físicos, significa que tem desequilíbrio nos seus chakras. Então, antes de chegar aos sintomas, é necessário uma autoanálise, saber por quê, de onde vem a reatividade, a raiva, de onde vem essa falsa paz, né? Porque o sujeito que não escolhe, não se impõe, não traz a própria verdade, o que acontece? Ele não é pacífico, ele é passivo, é passividade, tá? Omissão, passividade. Então, sim, é necessário fazer uma autoanálise, saber de onde essas emoções vêm. A partir de quando eu comecei a sentir dor de cabeça? Quando eu chego perto de alguma pessoa, é quando eu adentro determinado ambiente, é quando eu fico preocupado, que me dá enxaqueca, ou é quando eu como alguma coisa.
Então é sempre necessário fazer uma autoanálise e não ir simplesmente indo, né, na vida assim, no piloto automático. Tem questões que são traumas muito profundos, enraizados. São traumas, são crenças que os pais acreditavam e passaram, né? Crenças herdadas aí, que os filhos herdam, crenças de pais. Então eles não manifestam a sua essência real. Sufocam, omitem, para que haja uma paz, uma falsa paz. Então, assim, é necessário ir à raiz. Radiestesia, radiônica, são práticas holísticas, terapias holísticas. Vão tratar do quê? Da energia, da bioenergia. Não dispensa tratamento médico. Se você tem sintomas de ansiedade, depressão, né, essas questões e sente dores, a radiestesia radiônica, que é o tratamento, a radiônica é o tratamento, ela vai ajudar. Tem pessoas que têm problemas cardíacos, têm problemas de várias ordens, e com a harmonização, como é feita uma varredura, ela elimina a causa, elimina aquele bloqueio, tá? Elimina aquele bloqueio e faz uma faxina geral. Agora, a causa, muitas vezes, já é mais enraizada e precisa de algumas sessões. E o tratamento médico, ele vai fazer o quê? O tratamento do corpo físico, né? Você fala assim, se eu tenho problemas de depressão, eu estou fazendo tratamento com psicólogo. Agora eu vou parar porque eu vou fazer o tratamento holístico. Não deve parar, tá? Em hipótese alguma. O tratamento holístico é um tratamento que trabalha em paralelo, caminha em paralelo com o tratamento médico. Vamos falar do cérebro, da mente, que você vai lá tratar no psicólogo, no psiquiatra. A mente, ela é orgânica, ela pertence ao que? Ao cérebro. O cérebro é um órgão. Essa mente, a mente é orgânica, pertence ao órgão. A consciência que está ali na cabeça, na região da cabeça, no topo da cabeça ali, que recebe a manifestação do campo sutil, do divino, ela é a consciência. Mente e consciência. A mente, para a pessoa se adequar ali, ter as substâncias, né, que são as substâncias químicas que existem no cérebro. E muitas vezes a pessoa precisa repor com um remédio, precisa ali tomar um remédio. É necessário. A consciência já ligando ao sutil. A pessoa passa o quê? A ter atitudes mais conscientes, deixar de ter os impulsos, né? Deixar de ser inconsciente, fazer as coisas sem pensar, agir por impulso, tudo isso, tá? E a melhor percepção junto com o chakra frontal. Então aqui o cliente, né? Já foi feita a passagem aqui 2 vezes pela radiônica. E agora é só a gente passar aqui novamente pelos chakras e observar o movimento do pêndulo. Só observar. Chakra coronário. Chakra frontal. Laríngeo, que foi esse o cardíaco.
plexo solar, chakra sacrosexual, chakra raiz. Então a gente já viu que a velocidade está constante, estão iguais para todos. Vamos verificar se o chakra do plexo solar precisa. Não, viu? Então, assim, o que acontece? Após a detecção passada aqui, passagem pela radiônica e subsequente, né, às vezes, aqui então, você viu que a rotação igual, uniforme, né? Depois aqui o pêndulo totalmente parado. Isso significa que a harmonização foi concluída com sucesso, tá? Então é isso. Se você anda sentindo algum sintoma, tá? Procure um médico e também alie esse tratamento com a terapia holística, que ajuda o seu campo energético, fazer uma varredura, uma faxina. Muitas pessoas aqui que tinham problemas com o chakra raiz, elas tinham medo até de trocar de emprego, até de falar com o chefe, porque tinha o quê? Medo de perder aquele emprego, medo de não ter remuneração, tá? O que acontece depois de entre outras questões, né? Mas eu vou citar só essa. Então a questão assim, que a pessoa, ela, após a harmonização dos chakras, ela percebe que ela tem capacidades, dons e talentos que são delas. É dela, é da essência dela, é dela. Então assim, a pessoa, muito medo de perder o emprego, de falar o que queria falar, de apresentar alguns trabalhos, os números corretos de quanto ela estava ganhando na comissão e que ela precisava receber porque era o desempenho dela, e ela estava com receio de falar com o chefe, achando que era muito o que ela estava apresentando para o chefe. Então ela não estava valorizando o trabalho dela, porque é uma troca, né? Ela estava ali trabalhando e colocando à disposição da empresa outros talentos que ela tem, os dons. E ali ela tinha medo de apresentar o valor correto, achando que era muito alto e que o patrão poderia mandar ela embora até. Veja que falta de percepção e coerência e falta de valorização em si mesmo. Então, após a harmonização dos chakras e também o envio de reiki xamânico que eu faço também, o reiki xamânico o que é? Ele é uma varredura a nível emocional, físico, mental, espiritual. Aí também não só trata das questões dos pontos energéticos, como ele também vai em cima de obsessores, almas de pessoas falecidas, almas sintonizadas à pessoa, né? Trata questões, pessoa que quer engravidar, pessoa que quer encontrar um novo amor, pessoa que quer ter uma melhor percepção de si mesma, conexão com o eu superior. Tem símbolos, né, que são símbolos dos índios, do reiki Amadeus, que pertence aos índios guaranis. Então faz exorcismo também, abre portais para conexão com os mentores, tá?
direcionamento, melhoria da percepção dos olhos, né, que é o chakra da visão, e sonhos, né, para a pessoa acessar a dimensão dos sonhos, né, e também símbolo antidepressivo, pessoas que guardam nessas mágoas, tudo. Então, associar a harmonização dos chakras mais o reiki xamânico é algo que é bastante interessante, importante, porque dá à pessoa uma outra visão da realidade e percepção de si mesmo. E que é isso que a pessoa consegue avançar, se relacionar melhor com pessoas, com ambientes, ter uma prosperidade de modo geral. Não só essa prosperidade que as pessoas ficam, né, presas no sentido da prosperidade do dinheiro material. Mas é isso. Essa aqui foi mais uma harmonização dos chakras. Eu agradeço quem ficou aí até o final assistindo. E quem quiser agendar a sua harmonização dos chakras, é só entrar em contato, tá? Gratidão!